Mas agora nós vamos falar sobre o Kung Fu. O Kung Fu é uma arte marcial chinesa com 4.000 anos de história, criada a partir da observação das técnicas e movimentos utilizados pelos animais da natureza e foi sendo aprimorada ao longo dos anos pelos mestres e praticantes. A luta faz parte do Kung Fu, mas o Kung Fu é maior do que a luta em função da sua filosofia e proposta. Para falar mais sobre Kung Fu, nós estamos aqui com o Raul Marcelo Oliveira, ele é professor imerso em Kung Fu, para poder explicar sobre o surgimento do Kung Fu, sobre a filosofia, sobre a proposta, sobre a orientação, aquelas pessoas que se interessam, aos mestres e praticantes. Inicialmente, professor, bom dia, obrigado pela sua presença. Quero agradecer também a Silvia Guzmán, ela que nos auxiliou na produção dessa matéria aqui no Jornal da Manhã. Professor Raul, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Renato, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, é uma alegria estar aqui no Jornal da Manhã e poder estar dialogando sobre esse tema que para a gente é de relevância e para a sociedade acreditamos que também. Qual a diferença, por exemplo, de uma arte marcial chinesa para as outras lutas que estão aí na moda, como MMA, enfim, que reúnem várias lutas marciais? Porque quando a gente fala em arte marcial chinesa, oriental, a gente remete logo à disciplina, não é verdade? Gostaria que o senhor falasse mais sobre isso, né? Sobre o surgimento do Kung Fu e a prática do Kung Fu aqui no nosso país. Perfeito. A princípio, diferenciar a arte marcial de esporte de luta é algo muito importante, porque o esporte de luta ele está focado apenas na competição. O objetivo é ganhar um prêmio, um troféu e vencer o outro. A arte marcial ela está focada no desenvolvimento humano como um todo. Então envolve uma filosofia, um trabalho dentro da própria psicologia humana, o aspecto do autocontrole, a motivação, o desenvolvimento humano, a calma, o respeito do outro. Então a arte marcial ela é realmente um processo de formação humana, além da luta. O grau, no caso as faixas, elas fazem parte do Kung Fu também, como acontece em outras lutas marciais, ou artes marciais? Com certeza, isso foi um sistema desenvolvido aqui no Ocidente para motivar o desenvolvimento da pessoa. Ou seja, no Oriente não há faixas, a pessoa ela treina a vida inteira, mas aqui é necessário o sistema de faixas para dividir a graduação e isso indica um progresso, quer dizer, você começa na branca, avança até a preta e aí dá seguimento nos graus até se tornar mestre. Sobre as habilidades do Kung Fu, é bom a gente citar aqui que elas são milenares, é claro, né? Como funciona o sistema de ensino do Kung Fu? Que pode se utilizar, por exemplo, o Wu-Tao. Se eu errar, você pode me consertar. Ou ciência marcial, o que é isso? Isso, Wu-Tao. Wu-Tao, né? O Wu-Tao significa o caminho da ciência marcial, ou seja, o caminho do aprendizado dessa arte. Aí não envolve somente a parte física, ou seja, o treinamento das técnicas. Mas a gente vai trabalhar também o aspecto filosófico, a gente vai trabalhar com o estudo de estratégia, a parte psicológica, ou seja, o aluno ele vai aprender a meditar, ele vai aprender a relaxar, a silenciar a mente, ficar imóvel, ele vai aprender também a lutar, ele tem que ter essa noção do conflito, ele vai estudar o conflito para que ele possa levar essa situação de conflito para a vida. E esse sistema, que é o Wu-Tao, ele vai propiciar no desenvolvimento gradativo, ou seja, qualquer pessoa ela pode desenvolver e aprender arte marcial. Porque quando você começa, você inicia um estudo de 25 a 30 minutos por dia, vai progredindo 40, 45 a 1 hora de treinamento, e isso ao longo de 3 anos, né, associado a palestras, a práticas, a retiros, a vivências, workshops que são feitos dentro da academia, isso propicia um desenvolvimento mais amplo. Esse setor, a gente pegou uma tradição muito antiga, a gente adequou isso à nossa época moderna e a gente está colocando isso como à disposição das pessoas para que possa haver um desenvolvimento mais seguro. Quem aprende o Kung Fu, quem se dispõe a receber as instruções para aprender o Kung Fu, a gente pode dizer que é uma defesa ou ataque? Prioritariamente uma defesa, mas às vezes a defesa pode ser um ataque também. Certo. Então, mas é prioritariamente uma defesa. Quer dizer, eu estou focado muito mais em me defender, em me proteger, do que em agredir o outro. Porque existem situações, por exemplo, a gente vê os vídeos que circulam pela internet, por exemplo, até das mulheres que, teoricamente, no âmbito muscular são mais frágeis do que os homens, e de repente, na hora de um assalto, ela sabe se defender e desarmam na hora um assaltante. Isso é muito perigoso, é recomendável, por exemplo. Existe um grau, por exemplo, da arte marcial, por exemplo. Enfim, se a minha esposa entrar para poder fazer a arte marcial, né, para aprender o Kung Fu, eu posso dizer que ela vai estar preparada numa eventual situação de assalto, por exemplo, alguém tentar abordar, ela tem como desarmar, por exemplo, o bandido? Isso é muito interessante, essa pergunta que você está fazendo, porque isso é um mito.
Isso é um mito que existe dentro das artes marciais e é estimulado até pela internet ou por algumas escolas que buscam veicular essas informações. Extremamente perigoso. Uma pessoa, para ela ter capacidade de reagir diante de um assalto ou estar diante de uma arma, ela teria que ter uma preparação realmente muito, muito intensa. Dentro de uma escola, eu não creio, particularmente, não conheço nenhuma escola que possa pegar uma pessoa e possibilitar a execução desse tipo de técnica. Isso é muito perigoso. Então, dentro da nossa escola, a gente não recomenda a reação no assalto, jamais. A Taocuan tem desenvolvido um trabalho com artes marciais na cidade de Feira de Santana há 25 anos. Nos dias atuais, com MMA em moda, a Taocuan continua trabalhando, mantendo as suas características tradicionais e buscando promover a arte marcial como um veículo de aprimoramento de habilidades e valores humanos. Está citando aqui a escola, né? Um abraço para todos da escola, porque hoje, quando a gente fala assim em arte marcial, quando a gente fala no Kung Fu, todo mundo só lembra direto do MMA. E há uma diferenciação disso. Não é tudo que é MMA, na verdade, para as pessoas que estamos ouvindo nesse momento. Exatamente. O MMA hoje ele reúne poucas modalidades e essas modalidades com características muito específicas. Então envolve o jiu-jitsu, que é a técnica de chão. Normalmente utiliza na parte de stand-up em pé, a parte de luta, como o Muay Thai é um sistema que é muito utilizado no MMA. O Kung Fu, ele tem o Sanshou, o Sanda, que é o boxe chinês. Essa modalidade, ela é parecida com o Muay Thai e poderia ser adaptada ao MMA. Mas como eu falava para você no início, é algo que nós não temos estimulado. Ou seja, em nossos alunos, a gente não estimula esse tipo de prática. O treinamento é focado em outro aspecto. Ou seja, o Kung Fu, ele diverge porque ele está se distanciando cada vez mais da luta. E ele está se aproximando cada vez mais de uma ciência de formação humana. Quando a gente fala em arte marcial como Kung Fu, é fundamental a disciplina. E como é feito, qual a técnica utilizada para evitar que os alunos eles tenham lesões durante as aulas? Porque alguns alunos eles se empolgam mais e quando eles se empolgam mais, eles esquecem da técnica. Isso é natural que ocorra em qualquer arte marcial, na vida no geral, né? As pessoas que empolgam, saem da disciplina, aí pode acontecer um acidente. A princípio, os alunos eles devem ter todo um aparato de proteção. Protetor de canela, protetor de tórax, de cabeça, isso dá uma proteção na parte física. O instrutor ele vai orientando sempre para que a pessoa ela não exagere nos exercícios, nem na execução das técnicas frente a frente, para que não haja lesões. No nosso caso em específico, nós somos formados em educação física, então a gente procura passar para os nossos instrutores uma orientação mais segura em relação aos exercícios, para que não hajam lesões, nenhum tipo de excesso. Isso é importante, né? Porque algumas pessoas se empolgam, principalmente em algumas academias de bairro, nada contra as academias de bairro, mas como é importante, como você está dizendo aí, uma pessoa formada em educação física para estar também dando a orientação da arte marcial. E é fundamental também que as pessoas entendam que a arte marcial não é para agredir. Ia ser uma formação de filosofia. Eu acho que é bom a gente focar nisso bastante, porque hoje, quando a gente fala em arte marcial, as pessoas só remetem à agressão, à luta, à competitividade. E fala sobre esse lado da filosofia, que eu acho que é tão importante que a filosofia oriental, ela faz com que a gente tenha uma disciplina melhor, com que a gente tenha um horizonte melhor, na verdade, né? Quando a gente imagina assim, uma criança, um adolescente que é formado, que está, às vezes, numa escola de arte marcial, você sente a diferença da postura desse adolescente ou até desse adulto com a formação. Perfeito. Quando a arte marcial ela se formou num contexto medieval. Não haviam leis. Então o cidadão ele tinha que se proteger de qualquer forma, ele precisava utilizar uma espada, um bastão, e ele tinha que proteger a sua família, ele tinha que se proteger pessoalmente. Então era um momento em que não haviam regras para você manter a tua vida. Nos dias atuais nós temos leis, nós temos a polícia, nós temos outras formas de solucionar problemas. Então quando há essa mudança com o tempo, a arte marcial ela extraiu o foco principal, que era a formação do guerreiro. Porque um guerreiro ele é disciplinado em qualquer tradição, em qualquer civilização. Se você for ver, por exemplo, na República de Platão, Sócrates falando sobre a formação do guerreiro, Sócrates coloca o guerreiro como um dos principais elementos na sociedade. Porque ele cuida da proteção de si mesmo e ele ensina o outro a se proteger. Então é um processo formativo. A partir daí, então a arte marcial ela deixa de ter essa importância de guerra, de conflito, e a gente traz esse treinamento, ou seja, a formação do guerreiro para a vida. Por exemplo, para que você venha hoje para a rádio, você precisa ter uma atitude de guerreiro, você precisa levantar todo dia, é uma batalha para você. É verdade. Assim? Então a gente
gente começa a colocar o conflito pela vida, a luta pela vida, e isso o indivíduo ele passa a ter uma outra atitude. Essa é a atitude do guerreiro. Então, hoje a arte marcial ela se encaixa muito mais nesse aspecto do que propriamente na luta. Porque se eu vou ser agredido, uma pessoa ela pode utilizar uma arma de fogo e aí nenhuma técnica vale diante disso. Aí vale mais o diálogo, a perspicácia, a estratégia, você saber onde você está, onde você vai, com quem você anda, como você se comporta. E isso é mais importante do que você aprender, por exemplo, a quebrar um braço ou lesionar uma pessoa. Estamos conversando com Raul Marcelo Oliveira, ele é professor e mestre em Kung Fu. Esse é o Jornal da Manhã aqui pela sua rádio Jovem Pan de Feira de Santana. Raul, sobre a idade para a prática do Kung Fu, há uma idade estabelecida ou apropriada para fazer isso, ou pessoas de qualquer idade elas podem fazer o Kung Fu? Pessoas de qualquer idade. Nós temos programas, né, de crianças que nós chamamos de Tiger Team, são crianças de 5 a 8 anos, a turma infantil de 8 a 12. E a partir daí, enquanto a pessoa puder se movimentar, é possível praticar o Kung Fu. Raul, eu quero agradecer aqui a você, também a Silvia, né, que a Silvia fala com tanto carinho, com tanto esmero sobre a prática do Kung Fu, e claro, chama atenção, porque a gente observa sobre a disciplina, né, a gente fala sempre a palavra disciplina sobre arte marcial, como é importante isso, e eu tenho um sobrinho que não é o Kung Fu, mas o Karatê, né, e é meu afilhado também, o Gabriel, a gente vê como ele é uma pessoa disciplinada e educada. E, claro, os pais também auxiliam para que isso seja feito, mas existe todo um rito que deve ser seguido, e isso é muito importante para a vida. A vida ela deve seguir algumas regras, sim, a pessoa tem que aprender desde cedo, e a gente orienta e recomenda também para você que está nos ouvindo, ou você mesmo fazer uma arte marcial, ou seu filho, ou sobrinho, seja quem for. O importante é que a pessoa tenha um direcionamento, e vocês fazem isso com muita competência, né? Parabéns ao trabalho de vocês aí. Parabéns a você, Raul, a Silvia, e a todos que fazem parte, a Tao Quan também, né, que tem desenvolvido um trabalho muito importante de artes marciais aqui em Feira há 25 anos. Então a gente tem que citar isso. Acho que a nossa Feira de Santana não está fora, não, ela está inserida aí no circuito das artes marciais. Perfeito. Eu que agradeço, Renato, essa oportunidade, esse carinho. Nós estamos às ordens, à disposição. Qualquer coisa, estamos aí na Tao Quan, né, para qualquer coisa que seja necessária. Claro, claro. Quando precisar também, qualquer tipo de evento que envolva o Kung Fu, que valorize o Kung Fu, acho que é importante a gente citar. A gente sabe que quando fala em artes marciais de forma séria e tudo, a gente está aqui à disposição no Jornal da Manhã. Aquele abraço e até a próxima, se Deus quiser. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Valeu, querido. Um abraço para você. Ouvimos aí o Raul Marcelo Oliveira, professor e mestre em Kung Fu. Esse é o Jornal da Manhã aqui pela sua rádio Jovem Pan. Um abraço para minha amiga Silvinha Guzmão, também está ligada aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos ao intervalo comercial.